Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. E nessa aula a gente vai estudar as noções básicas dos contratos administrativos, beleza, gente? Então, antes de começar, eu só peço aí que o pessoal se inscreva no canal, né? Dá uma curtida, comenta o nosso trabalho para ver o que a gente pode melhorar. E dá uma conferida também nos nossos livros que estão na descrição do vídeo do canal. Qualquer dúvida é só acessar lá nosso site, direitoemtópicos.com, beleza, galera? Dá uma força aí. Vamos lá, contratos administrativos, noções básicas. Vamos começar com os conceitos básicos, né? Bem, a gente pode começar essa aula, gente, conceituando o termo contrato, conforme Flávio Tartucci. Ele define da seguinte forma: o contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Bem, a gente vê que o contrato, gente, é um negócio jurídico que decorre do acordo de pelo menos duas partes envolvidas, certo? E que enseja em direitos e obrigações mútuas, havendo para isso uma formalização consensual entre as partes envolvidas. Entretanto, temos que levar em consideração que para a administração pública, né, o contrato ele deve respeitar certas regras e princípios para que o seu acordo seja válido lá no campo jurídico, certo? Então, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, né, os contratos administrativos são definidos da seguinte forma: são ajustes que a administração, nessa qualidade, né, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos segundo o regime jurídico de direito público. Então, para que um contrato administrativo ele seja reconhecido como tal, ele deve conter algumas características essenciais. Aí eu tentei elencar aqui as principais características desse contrato administrativo. A primeira dela é a submissão ao direito administrativo. O que eu quero dizer aqui, gente? Ele deve respeitar os princípios e as regras que estão ligadas às normas de direito público, nesse caso aqui. A outra característica é a presença da administração em pelo menos um dos polos, né? Como é que vai ter um contrato administrativo se a administração pública não faz parte de um dos polos no negócio jurídico, né? A outra característica, a desigualdade entre as partes. Aqui não há uma relação de igualdade entre as partes, gente, porque o interesse público ele prevalece diante do interesse privado nessa relação jurídica contratual. Outro, mutabilidade. Significa que a legislação ela autoriza a administração pública a realização unilateral, né, das cláusulas do contrato. É a administração pública que propõe o contrato, a outra parte ela se sujeita se ela quiser. Existência de cláusulas exorbitantes. O que é isso, gente? São disposições contratuais que podem definir poderes especiais à administração pública. O formalismo. Aqui, gente, não há liberdade na forma do contrato administrativo. Ele deve seguir requisitos intrínsecos e extrínsecos no que tange a sua forma escrita prevista em lei. Bilateralidade. É a previsão de obrigações mútuas entre as partes contratantes. A comutatividade é o quê? É a equivalência entre as obrigações do contratante. E, finalmente, a última característica que eu elenquei aqui, a confiança recíproca. Aqui deve haver o correto preenchimento de exigências subjetivas e objetivas, conforme o edital e o termo de referência advindo lá do processo licitatório. Agora, quanto à formação do contrato. Bem, é por meio de um contrato licitatório, gente, o processo licitatório, na verdade, que a administração pública ela formaliza o procedimento de compra ou aquisição de alguma coisa, né? Devendo com isso respeitar o quê? Os requisitos legais. Beleza? Então, é fundamental que seja observado que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, gente, que instrumento é esse? O edital, gente, que ele possibilita a formalização dos instrumentos contratuais. Logo, gente, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, temos que a administração pública e o licitante eles são obrigados a seguir as normas e as condições estabelecidas nesse ato convocatório. Ou seja, nada pode ser criado ou feito sem que haja uma previsão editalícia, gente, que esteja previsto lá no edital. Outro ponto importante também a considerar aqui é a obrigatoriedade de algumas cláusulas necessárias nesse contrato, né? Entretanto, há também normas que não são necessárias. Assim, nós temos como cláusulas essenciais ou necessárias o quê? Aquelas que são previstas na lei de licitação. Entre elas temos o regime de execução ou a forma de fornecimento e garantias oferecidas para a execução plena do serviço, quando houver tal exigência. É bom dar uma lida na lei de licitação, que a gente já teve até uma aula aqui sobre isso. E temos também cláusulas acidentais,
que não são cláusulas que não invalidam um negócio jurídico e variam conforme a celebração do contrato, vai ser de acordo com o serviço a ser prestado. Agora, a execução do contrato. Bem, no que diz respeito à execução contratual, nós temos duas formas a analisar. A primeira delas é a inexecução contratual culposa, que significa que uma ou ambas as partes, né, por algum motivo, descumpre parte do acordo que celebrou, né, mas descumpre de forma culposa, ou seja, de propósito, né, resultando o quê? Como inadimplente essa parte que agiu com essa culpa. Agora, a inexecução contratual sem culpa é aquela que decorre de fatos supervenientes que não se pode atribuir culpa a quaisquer das partes. Surge aqui a teoria chamada teoria da imprevisão, que ela compreende as seguintes hipóteses. A primeira dela é o fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? Bem, o fato do príncipe ele é causado, gente, pelo poder público. Temos como exemplo o aumento de uma alíquota do ICMS, que pode incorrer no aumento do custo da execução do serviço pelo contratante. Então, o contratante vai querer rever as cláusulas contratuais por causa disso. A administração pública aumenta o ICMS, por exemplo, aí isso aumenta os custos para a realização do serviço. Então, nada mais justo do que tentar fazer o ajuste no contrato. O outro é o fato da administração, que decorre de uma situação específica da administração, que a gente pode citar como exemplo uma execução de obra pelo contratante, né, que é impossibilitada por quê? Pela não expedição de um alvará de desapropriação de um terreno para que seja feita essa obra, entendeu? Aí incorre que não atraso na execução do serviço, aí tem que pagar pessoal, né, aluguéis de maquinário e tudo. Tem que ser feito um ajuste também contratual para suprir esse prejuízo do contratante. O outro caso são as interferências imprevisíveis. Ou seja, são situações em que as partes não tinham condições de prever, gente, e que ensejam em aumento de gastos, como, por exemplo, uma obra em um terreno que acabou sendo descoberto o quê? Que era pantanoso esse terreno, né? Aí a execução do projeto vira uma coisa monstruosa, caríssima. E por último aqui, a gente tem essa dualidade aqui, o caso fortuito e a força maior, que são situações imprevisíveis ou inevitáveis, né? Que podem decorrer de fatos humanos ou por fatos da natureza. Eu não vou entrar aqui no mérito da doutrina, né, das correntes doutrinárias, que força maior fato humano, caso fortuito da natureza, isso aí não interessa, porque a majoritária entende que é tudo a mesma coisa. Então, são situações aqui que a gente viu aqui imprevisíveis, né, ou inevitáveis, né, que pode decorrer desses fatos humanos ou do fato da natureza. A gente tem como exemplo aqui, de caso fortuito, força maior, uma chuva muito forte que destrói parte da obra, né? Então, também pode ser revista algumas situações contratuais. Bem, gente, tem muito que se falar sobre contratos administrativos, mas só que seria necessário um curso específico, como eu falei, em licitações, né? Um curso específico só para isso, beleza? Então a gente encerra aqui essa aula de Direito Administrativo. Eu tenho certeza que a gente pôde trazer com uma boa noção sobre os contratos administrativos. Na próxima aula a gente vai entrar em outro assunto também interessante, que é a responsabilidade civil do Estado, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.